Vampire Diaries. E mal se recuperou dos acontecimentos do último episódio e já arranjou mais rival. O episódio começa com a Mau meio que na cama do Jin-Sim e com algumas ataduras no rosto. Por conta dos eventos do último episódio ao salvar o Jin-Sim. Bom, Mau já se levanta, a Suren aparece e meio que fizeram 15 pontos na perninha da Mau. E Jin-Sim a Cross meio que no quarto dele por ser melhor do que a própria enfermaria. Bom, a Suren fala pra Mau meio que mal acordou para se vestir porque ela quer chamar os outros. Logo em seguida aparece o Gachon junto do Basen. Basen pergunta por que raio essa Mau fez aquilo que ela fez. E meio que a vida do mestre meio que do Gachon tava em risco, é compreensível, mas não quer dizer que a Mau receba grito. Bom, Mau se desculpa pela falta de educação. E o Jin-Sim ainda tava usando a roupa meio que da cerimônia e diz pra ela não se preocupar. Ele pergunta como a Mau acabou aparecendo na cerimônia e como ela sabia que o pilar ia cair. Mau responde que foi um acidente causado por uma união de coincidências, mas como se elas tivessem sido causadas para se encontrar. Olhando para esse ponto, seria mais uma conspiração do que um acidente. A primeira coincidência foi a morte do mestre Ghost. A segunda foi o incêndio do armazém e o roubo de cestas e certas ferramentas cerimoniais num armazém totalmente diferente. E a terceira coisa foi o gerente de ferramentas cerimoniais adoecer de intoxicação alimentar nessa mesma época. E provavelmente essas três coisas devem ter sido causadas por uma única pessoa. E ainda um fator importante: as ferramentas cerimoniais roubadas, já que durante a cerimônia o pilar de cima do castelo é puxado por fios metálicos e fixado por ligas metálicas. E se o objetivo era aparentar um acidente, era preciso mirar nas partes de metal. Bom, Basen fala a mesma conclusão que a Mau meio que teve, que é, se alguém roubar meio que alguma coisa, fariam outras. E como usadas são em cerimônias, ela meio que tinha certeza que o desenho só era elaborado. E consegue pensar em um artesão que fez isso, o mesmo escultor de metal que faleceu. E as peças roubadas foram refeitas por ele. Porém, se essas partes de metal foram feitas para se quebrarem quando forem aquecidas? Inicialmente, o Basen acha que é idiotice, mas lembrando o caso dos três irmãos, se usarem a técnica secreta do velho artesão, o metal derretido só seria colocado algo mais próximo que meio que a chama. Mas não quer dizer que o artesão fazia parte da conspiração, muito pelo contrário. Provavelmente ele não sabia disso, apenas construiu como foi ordenado para ele. E se o acidente ocorresse assim, obviamente o artesão acharia suspeito. E se esse artesão fosse eliminado, tanto o nome de quem encomendou quanto o segredo do metal derreter fácil desapareceriam. E seria conveniente para aquele que planejou tudo isso, dando a entender que esse artesão foi assassinado. Mama não sabe o que dizer, mas há chances de que for parecer assassinado. A menos que o cliente for pedir ao artesão criar meio que essas partes de metal, sabia da técnica que tornou fácil esse metal possível. Mas uma coisa que a mamãe meio que não falou na conversa é o fato do Jin-Sim estar na cerimônia. E ela se questiona quem é o Jin-Sim, já que se ele for alguém que vale a pena meio que fazer esse plano tão complicado pra matá-lo, mamãe não sabe. E aí a mamãe lembra da Suirei, mas isso não tem nada a ver com ela. No dia seguinte, mamãe tira meio que uma parte meio que das ataduras e chega a Suren falando que o Lihaku quer visitá-la. Bom, Mac é sobre o caso e ele acha que a Suren tem algo a ver, pois acharam o corpo dela. Pois quando um funcionário do Ministério da Justiça entrou no quarto, ela já tinha bebido veneno e desmaiado. E a examinação dos médicos terminaram e meio que confirmou a sua morte. E acredito que vão cremar o corpo dela meio que amanhã em um caixão. E a mamãe começa a pensar, ela fez todas essas coisas complicadas sozinha? Posso, o Lihaku já se despede da mamãe. E a mamãe foi pensando, será que é o fim de tudo? Ou mais importante, ela seria uma mulher que cometeria suicídio? Estava em paz com as emoções porque não sabia nada do futuro, mas pelo jeito que ela falou com a mamãe, parecia que estava atestando. E a mamãe pensou nisso o dia todo, principalmente no caso do veneno para ressurreição. Então mamãe decide confirmar isso. Mamãe já chega pro Jin-Sim e pro Gao Shun, e o Jin-Sim já viu o sorrisinho de mamão
já percebe o que vai acontecer. No dia seguinte, diz sim, Mal, o Gashun e o médico que examinou o corpo da Suiren vão ao necrotério. E o Gashun, olha, você não precisa entrar com ela. E eu disse sim, se ela for, eu também vou. E o Gashun já entende que o Jin tá tão um pouco traumatizado com aquela experiência de alguns dias atrás. O pessoal meio que já acha o caixão meio que da mulher. E por último chega o médico que examinou ela, que meio que é bastante próximo dela. E ele tava exausto. Mamão vai direto ao ponto. Ela pergunta se o veneno que a Suiren meio que provou era saia rosa. Correção roxa. Pois no pequeno morro quase perto do estábulo tinha saia roxa, que possui um veneno forte que, se for funcionado com cuidado, funciona como até anestésico. E não acredito que falta estoque disso na enfermaria. E são mais parecidos como cordas ou Mac de rola, Mac branca. Bom, o médico não consegue dizer com clareza, que até é possível, mas não dá pra confirmar. Então o pessoal vai confirmar com os próprios olhos. Então a mamão com o pequeno corpinho dela meio que consegue rasgar meu caixão só pra ver o corpo. E aquela não é a Suiren, se assustando. Pois o médico nunca confundiria com outra pessoa. Pois ela estava sem pulso, o coração não batia e ela estava muito limpa. Ou seja, o coitado foi rezando como um gado. Pois ele nem pensou em cortar o corpo dela para ver se tinha veneno. E era o que a Suiren estava esperando. Bom, o médico fica bravo com a Mamau. E a Mamau continua falando que não foi só saia roxa que a Suiren pegou. Pois se investigarem o estoque de remédio nos estábulos da enfermaria, provavelmente encontrarão o que ela realmente usou. E a única culpa que esse médico tem é não ter agência dos drogas direitinho. Nisso, Jin pergunta o que significa o corpo ser diferente. E Mamau fala que mesmo que o caixão seja queimado, seria muito suspeito se estivesse vazio. E a Suiren deve ter colocado outro corpo para que se passa por ela. Mas a Suiren, ele acha que seria meio complicado elas carregarem. Mas Mamau fala que não é necessário, pois ela andou por conta própria. Pô, ela deve ter usado uma certa droga que fez parecer que ela morreu. Essa droga dizem que, vinda de terras distantes, é capaz de matar e ressuscitar uma pessoa depois de um tempo. Não tem detalhe, mas é necessário saia roxa e baiacu. Aí a Mamau, por conta da perna, pede pro Gashun investigar os caixões vazios. Gashun acha meio que um caixão com marcas de unha, na qual pode ser o caixão no qual estava a Suiren. E na hora que o salvador dela chegou para abrir o caixão, ela voltou à vida. Colocaram um caixão diferente com outro corpo no lugar e ela se disfarçou sendo um dos fornecedores. E se ela fosse pega, ela seria executada mesmo assim. No lugar dela, meio que ela postaria isso. E como não tem nenhum corpo aqui, quer dizer que a Suiren ganhou a aposta. E se o corpo substituído for queimado, seria uma vitória completa. Mas Mal não vai deixar isso barato. Então ela começa a rir freneticamente, a lá Mal, assim. Ela dela voltou ao normal e diz pro Jin, tem mais ponto? Acho que meus pontos saíram. E eu disse, devia ter dito isso antes. Parece que a Mamau arranjou uma rival. Não só pelo intelecto dela que fez que ela fizesse cometer crimes para parecer um acidente, mas sim pela audácia e coragem para fazer isso. E ela já quer a medicina de pessoas indo de volta à vida. Nisso a gente vai para o dia a dia da Lolan, a nova menina pura. E ela soube de uma fofoca de uma das suas empregadas. Nisso já vamos à noite. Jin está refletindo. No final das coisas, eles acabaram me cuidando do caso da Suiren em segredo. E há muitas coisas sobre ela que continuam vagas. De acordo com o médico, o professor dela era o seu guardião. Ele percebeu os talentos dela alguns anos atrás e a adotou. Não se sabe do passado dela antes desse evento. E talvez leve um bom tempo.
Bom, o Garchomp acompanhou a Mau de volta para sua casinha e não pode deixar que ela abra o machucado de novo. Mas Jinxin não tá preocupado só com o machucado dela, mas também em relação ao Lacan. Daí temos aquele flash onde o Jinxin passa pelo Lacan daquela cena maravilhosa do último episódio e confirma que realmente ele é o pai da Mau. Mas considerando a atitude da Mau, deve existir algo por trás. Bom, é que o Jinxin vai pro palácio interno, que não tem problemas, é o mesmo de sempre. E o Jinxin bebe meio que seu golinho. E o Garchomp, olha, não precisa beber se não gosta. Mas ainda faz parte de sua responsabilidade como Enunco. E ele, seria muito bom você apertar o nariz assim em público. Dará a impressão que você ainda é mais novo. E o Jinxin vai pensando sobre sua aparência. Maneirismos refinados, sorrisos celestiais e voz de mel. O homem de 24 anos que se tornou Enunco quando o Palácio Interno ficou com o Imperador atual 5 anos atrás. Esse é Jinxin. Ou seja, esse maluco não tem 24 anos de jeito nenhum. E desde que ele começou a usar essa máscara social, ele tem tomando esse remédio pra perder a masculinidade. E o Garchomp, na verdade, vai te tornar impotente. E o Jinxin cospe o remédio. Bom, isso vai pro Garchomp, mas seus filhos já são adultos e outros já ganhou um neto, que vem do seu filho mais velho. Já o mais novo tá pronto pra achar uma noiva, que é o Bacen, já confirmando minha teoria. E meio que ele tem 19 anos. 19 anos, assim como o Jinxin. Agora sim, meio que o cara tá liberado. Mas aqui, Jinxin e Enunco tem 24 anos. Mas Jinxin, o nosso Jinxin, tem 19 anos. E o Jinxin sabe que na cara do Garchomp quer que ele ache uma noiva e acabar com isso. Bom, na opinião do Jinxin, ele quer ficar com a Mau. Mas não, ele quer que ele passe um tempinho com o seu neto. No dia seguinte, Jinxin vai se encontrar com a Lolene. E o Jinxin já usa sua máscara social. Bom, meio que o Imperador visita a Lolene com frequência, mas não sente desejo por ela. Lolene é elegante, mudando sempre de penteado e maquiagem. E parece que sempre que a visita, não sabe quem é ela e fica confuso. Ainda assim, ele continua visitando uma a cada 10 dias. O pai da Lolene meio que é um oficial de alto escalão. O preferido do Imperador da viúva anterior. Por isso precisa tomar cuidado. É que existe não demonstrar desejo. Isso é parecida nisso. E o Imperador atual despreza meio que o gosto do antecessor por criança. E não tem intenção de encostar nela. Ou seja, meio que isso aí não respeita o FBI. A Imperatriz viúva deu luz ao Imperador atual quando era menino. Pariu outra criança cerca de 10 anos depois. Naquele dia, o médico passou o tempo atendendo a Imperatriz anterior para que o nascimento ocorresse sem meio que interrupção. Contudo, naquele mesmo dia estava ocorrendo meio que o nascimento do bebê dado. E aí, depois, a criança meio que morreu. E se tivesse sobrevivido, não teria o Jinxin. E nós sabemos que o Jinxin pode ser filho da Ado, mas que por algum motivo foi parar na realeza. Ou seja, croca de bebê. Mas Jinxin rejeita essa possibilidade, pois ele só precisa fazer um novo príncipe herdeiro. Nisso, a Gokyoki já volta. E ela tava muito exausta, pois parece que o ciclo lunar da Gokyoki parou. Ou seja, a mulher tá grávida. Bom, o Jinxin vai pra Mau e ela pergunta quando ela deve ir. E eu disse assim, talvez hoje. E Mau meio que acha que vai estar tudo bem, pois entrar de homem é proibido, ou seja, não vai ter Lacan. Mas ela pensa que o Jinxin só tá fazendo isso porque tá preocupado com ela. Ou seja, mais permitações de veneno pra ela. E Suren já sente pensamentos meio que pervertidos de Mau. E Mau já sente medo e já começa a lavar mais rápido. Bom, Mau começa meio que a experimentar mais comida envenenada. E ela até revisitou seu antigo quarto. E depois meio que do ocorrido com a Adu, meio que o Imperador tá brincando com a criança.
Mas que talvez ele não seja um tiozão safado. Com a falta da Du como conselheira de meio que de apoio, sendo substituída por uma garota estranha que causa problemas políticos, fica uma dor de cabeça pro imperador. Nisso, já vamos pra casa verdade e tava o Lihaku disfarçado, só que ele ouve a fofoca, né, que das outras garotas da Casa Vedete, dizendo que uma das 3 princesas será comprada. E o episódio acaba aí. Gente, episódio interessante. Meio que que surpreende em geral. Jinxin ativando meio que passivamente seu modo protetor de Mau. E ainda dando mais pistas sobre sua verdadeira identidade. Além do fato da Lola. No próximo episódio parece ser mais focado no Lihaku. E Mega Mamor vai ajudá-lo nessa questão da compra meio que de uma das princesas, na qual uma delas meio que ele tá interessado, que é a Mei Mei. Mas de sim meio que vai descobrir isso e vai ter meio que alguns pensamentos precipitados que vai mais dar lenha na fogueira para essa comédia romântica de triângulo amoroso, só que na cabeça do Jishin. Quem será que vencerá? Lihaku ou Jishin? Esse foi o episódio 20 de The Apothecary Diaries. Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe, comenta, e fui!